Bora lá, guerreiros, olha só. Teve a prova aí dia 27, né, de outubro de 2020, a prova de fuzileiros navais. A Marinha não disponibiliza, né, a prova de fuzileiros navais, né, que para mim é um grande erro, realmente tinha que disponibilizar, mesmo que não fosse no mesmo dia, no próximo dia, como as demais bancas, inclusive a EAN faz isso, beleza? Mas eu tentei garimpar aí nos grupos a maior quantidade possível aí de questões para que possamos aqui resolver essas questões, beleza? Eu consegui mais ou menos achar 21 questões de matemática, tá? Então realmente a gente conseguiu um quantitativo até legal, inclusive eu joguei nos grupos lá, os outros professores até cataram lá o que eu garimpei, né? Eu fiquei horas e horas em vários grupos tentando aí garimpar questões para colocar aqui, uma vez que os alunos ficam muito ansiosos e fica até cobrando da gente, mas eu não fui lá fazer a prova. Então preste atenção, a resolução que eu vou fazer aqui hoje é baseado no que pegamos nos grupos, beleza? Então caso tenha alguma coisa errada, faltando um sinal, faltando isso, a culpa não é minha, beleza? E não é de ninguém, mas a gente está tentando realmente aqui ajudar, tentar demonstrar quais as questões que foram abordadas aí, né, no conteúdo. Lembrando aí que a minha percepção dessa prova é que, do primeiro momento, o pessoal falou, nossa, a prova tava difícil, nível ITA, não sei o que, mas depois que eu fui olhando, realmente, pessoal, não mudou muita coisa, não. A prova, realmente, considerado ao do ano passado, está com nível um pouco acima, mas nada que não estava realmente previsto no edital. Tem uma questão lá, que é a questão que eu vou falar aqui, aquela do pi, porque quando ele cobra lá no edital trigonometria, no triângulo retângulo, e ele pede ângulos notáveis, né, 30, 45, 60. De certa forma, pi radiano não entra dentro daquela parte, mas é claro que quem estuda, de certa forma, sabe o que vem a ser um pi radiano. E levando em consideração aí o retrospecto da Marinha em relação a anular questões, pessoal, eu não sei. Primeiro que a gente nem tem acesso às provas, ainda mais como é que entraremos em recurso se a gente nem tem acesso as provas, beleza? Então, na minha percepção foi uma prova de certa forma um pouco mais, mas não tão muito, beleza? Mas vamos tentar aqui resolver, e caso alguém lembre de mais alguma questão, comente aqui nos comentários, faça os comentários, professor, eu lembro dessa questão aqui, beleza? Porque aqui, inclusive, eu acho que dessas 21 questões que eu consegui garimpar, tem uma que ainda está meio obscura, porque a gente não consegue realmente ver o que ele acha, assim, ver o que ele está pedindo. Talvez está faltando alguma parte do texto, iremos resolver aqui, beleza? Então vamos aí para a tela, vamos para cima. Então olha só, gabarito extraoficial de matemática, beleza? Então olha só, tem a primeira questão, uma questão aí bem tranquila, né? Que é justamente a questão que eu falei do pi radiano lá, que era pi sobre 4. Pessoal, pi radiano, isso aqui equivale a quantos graus? 180 graus. Então, π sobre 4 é 180 dividido por 4, que dá o quê? 45 graus. Então, se o candidato não soubesse isso, ele já perdeu a questão aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, π sobre 4, ele equivale a quanto? Ele equivale, né, esse aqui, ó, ele é equivalente a 45 graus. Beleza? Aqui tem muita gente, professor, não existe lei dos senos, lei dos cossenos no edital. Você até poderia estar usando isso aí, mas aqui eu consigo, com trigonometria, resolvê-la. É só eu puxar uma altura aqui. Por que eu vou puxar essa altura? Porque a questão está pedindo a área do triângulo. Se a questão está pedindo a área do triângulo, eu sei que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Veja que a questão me forneceu a base. A base aqui vale 3. Então, se eu descobrir essa altura, acabou a questão. Beleza? Se esse ângulo aqui é de 45 graus, esse aqui também só pode ser de 45 graus. Então, veja que eu tenho um triângulo, retângulo e isósceles. Porque se esses dois ângulos aqui são iguais, respectivamente, essa aqui com esse lado são iguais. Veja que está fora de proporção, mas aí são iguais. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Respectivamente, esse aqui também vai ser o quê? X. Veja que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Vou até colocar aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, retângulo aqui, ó. Onde esse lado é igual a esse, porque esse ângulo é igual a esse, que é 45 graus. E eu tenho aqui a hipotenusa, que vale 4.
Preste atenção que eu vou aplicar Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Eu só vou mudar de lado aqui, 2x ao quadrado é igual a 16, x ao quadrado é igual a 16 dividido por 2. Então, x ao quadrado é igual a 8 e x é igual a raiz de 8. E raiz de 8, pessoal, é 4 vezes 2, né? E o 4, a raiz de 4 é 2, aqui dá 2 raiz de 2. Assim, eu achando o valor de x, que dá 2 raiz de 2. Então, aqui, aplicando a fórmula, que era o quê? A área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo, a minha base mede 3, a minha altura 2 raiz de 2 e dividido por 2. Como está multiplicando, corto 2 com 2, acho que a área do triângulo vale 3 raiz de 2. Beleza? Então, a alternativa correta, se tiver, veja que nem tem as alternativas aqui, é 3 raiz de 2. Beleza? Nesse tipo de questão aí, para mim, só esse π radiano aí que, de certa forma, não está bem explícito no edital. Mas era uma questão tranquila. Belezinha? Olha só a próxima questão. Próxima questão, essa aqui também, ó, é uma questão que várias pessoas falam uma coisa e outras falam as outras, mas eu vou colocar aqui no que eu acho que realmente a banca pediu, beleza? Eu só vou ter certeza quando tiver aí acesso à prova. Mas pelo que me passaram, aqui a questão ele queria justamente o comprimento dessa borda aqui, ó. Ele queria o comprimento aqui, ó. Aqui eu tenho um semicírculo com raio aqui de 10. Aqui eu tenho outro semicírculo com raio de 10, beleza? E eu tenho aqui um semicírculo maior com raio de 20. Então, pelo que me informaram lá, ele queria como se fosse a borda desse aqui, ó, desse desenho que ficou aí, onde está vermelho. Então, uma questão tranquila também, porque olha só, se ele quer essa borda aí, você concorda que ele quer essa borda maior? Então, aqui, ó, ele quer esse comprimento da semicircunferência, mais o comprimento dessa semicircunferência aqui menor, mais o comprimento dessa semicircunferência, que são iguais. De certa forma, é um círculo, beleza? Então, preste atenção que o comprimento dessa borda maior, o raio vale quanto? Ó? Esse ponto é o ponto M. Então, aqui até aqui, ó, vale 10, então vale 20. Então, veja que esse raio vale 20. O raio desses menores, ele me fornece lá que vale 10, olha só. Vale 10, beleza? Então aqui, olha só, o comprimento dessa circunferência é o que, pessoal? É 2π vezes o raio. Só que como é uma semicircunferência, é dividido por 2. Então o comprimento dessa semicircunferência é o que? 2 dividido por 2 dá π vezes o raio, que é 20. Então veja que o comprimento dessa semicircunferência maior equivale a 20π. Então aqui, ó, já vou deixar guardado aqui. O desse aqui, olha só. Esse aqui, pessoal, eu já posso emendar com esse outro, porque olha só, é como se eu estivesse emendando o outro aqui, ó. Então, é o comprimento da circunferência do raio 10. Então, preste atenção que o cálculo desse aqui, ó, o comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, o comprimento é igual a 2π, o raio vale 10. Então, o comprimento é quanto? É 20π. Então, eu somando esses dois comprimentos, o comprimento dessa figura aí, ó, o comprimento, parece até aquele símbolo, né? Que eu esqueci o nome, que é justamente o que? 20π mais 20π. Então, esse comprimento dá quanto? Ó, 40π. Beleza? Então, essa questão aí, se for realmente o comprimento dessa figura onde está de vermelho, é 40π. Beleza? Sempre lembrando que eu estou resolvendo com base no que os alunos passaram. Belezinha? Só vamos ter certeza quando a prova for disponibilizada. Mas para matar um pouco a ansiedade de vocês, a gente tenta aqui, através do que a gente coletamos, resolver as questões. Belezinha? Vamos para cima? Olha só, essa questão aqui, eu não tenho o texto dela, mas me passaram que era uma questão de regra de 3 composta, que falava assim, que com 8 páginas feitas por dia, se eu não sei, ele fazia 48 livros com 75 caracteres. E ele queria saber quantas páginas ele tinha que fazer, 36 livros fazendo quantas páginas com 50 caracteres, beleza? Regra de 3 composta. Veja que eu sempre ensino aqui um macete e eu falo para vocês que esse macete
né, serve para qualquer uma. E essa aqui é justamente aquela onde muito candidato fica com dúvida em saber quem faz parte do processo, e quem faz parte do produto final. Beleza? Então preste atenção que aqui eu posso usar o método tradicional de ficar comparando se é direto, se é inverso, beleza? Mas como eu ensino aí esse macetezinho e muita gente fala que não serve para todas, eu realmente vou demonstrar que serve para todas, inclusive para essa, beleza? Então usando o macete, eu tenho que identificar quem é meu produto final e inverter aí, tranquilo? Aqui eu vou perceber que o meu produto final é justamente, ele quer saber, dentro da questão, que ele está fazendo um serviço. Olha só, eu estou fazendo um serviço que eu vou fazer 8 páginas, 48 livros, 75 caracteres. E eu vou fazer o mesmo serviço. Então veja que o meu produto final é a mesma coisa. Eu só vou mudar ali a parte do processo. Então aqui, ó, de certa forma, o meu produto final, ele não está explícito no que ele me passou. Então aqui, ó, é como se fosse aqui, ó, eu utilizando o mesmo serviço. Então aqui, ó, aqui eu posso botar qualquer coisa. Se eu botar aqui Y, aqui embaixo vai ser Y, porque é a mesma coisa. Então preste atenção, aqui eu poderia colocar como exemplo 100 e 100. Eu não tenho os dados da questão completo. Mas preste atenção que aqui o produto final é a mesma coisa, é o mesmo serviço que ele vai fazer. Então aqui se eu colocar 1 e 1, não vai modificar nada, porque eu tenho que fazer o quê? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Pessoal, tanto se fosse incógnita ou número, sendo iguais, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele vai inverter ali, aí o macete é o quê? Eu multiplico o de cima, igualo pela multiplicação do de baixo. Então preste atenção, ó, x vezes 36 vezes 50, tanto faz, eu pegar o de cima ou de baixo, eu peguei o de baixo porque tem incógnita, vou igualar com a multiplicação de cima, 8 vezes 48 vezes 75, vou passar o 36 vezes 50 aqui para baixo, olha só, quem está multiplicando passa dividindo, e vou fazer uma sequência aí de cortes, 75 e o 50 eu vou dividir por 25, que vai dar 3 e vai dar 2. Beleza? O 8 por 2 vai dar 4. O 48 por 12 dá 4. E 36 por 12 dá 3. Beleza? Esse 3 corta com esse 3. E esse 4 eu corto cadê? Com ninguém, né? Tá aqui, opa, eu tenho aqui 12. Então veja. Pera aí, deixa eu só apagar aqui de novo. Vamos fazer essa continha aqui direitinho. Então x é igual a 8 vezes 48 vezes 75 dividido por 36 vezes 50. Vamos por passo. 75 por 25 dá 3, 50 por 25 dá 2. Beleza? 48 por 12 dá 4, 36 por 12 dá 3. Agora sim, esse 3 eu corto com esse 3, esse 8 eu corto com 2 que dá 4. Agora sim, ó, 4 vezes 4. Então isso aqui dá quanto? 16 páginas. Então a alternativa correta seria 16 páginas, beleza? De certa forma aqui uma questão simples também, mas que é a forma mais difícil que tem você usando o macete identificar o produto final, porque no caso aqui o produto final é a mesma coisa. Então quando você inverte que o em cima e embaixo que é a mesma coisa, é como se fosse tudo direto, beleza? Então próxima questãozinha aí, ó. Essa questão aí, não é que ela estava assim, é porque falava o dobro de um número que dá tanto, menos sei o que dá justamente isso aqui. Então, de certa forma, ele queria resolver uma equação do segundo grau, beleza? Então, aqui, olha só, 2x ao quadrado, eu vou botar o 5x para cá, menos 52, que é igual a 0. Então, veja que delta é igual a quanto? B ao quadrado, no caso aqui é o 5, menos 4 vezes A vezes o C. Beleza? Então o valor do meu delta é 25. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 52. Olha só, 52 vezes 8. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 5, 40. Com 1, 41. Então aqui, ó, mais 416. Então delta valia quanto? 416 com 25. 6 mais 5, 11 vai 1. Dá 441.
Beleza? Então, o valor de x será aqui, ó. X é igual a menos b, no caso é menos 5, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o valor de x era quanto? Menos 5, mais ou menos raiz de 441 é 21, dividido por 4. Então, veja que aqui eu vou ter duas raízes, né? Eu vou ter o x', que eu vou usar o menos 5 mais 21 dividido por 4, beleza? Então, aqui no caso vai dar quanto? Ó, menos 5 mais 21 vai dar 16 por 4, que dá 4. E o x duas linhas aqui vai ser quem? Menos 5 com menos 21 dividido por 4. E no caso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 5 menos 21, vai dar menos 26 por 4, que dá menos 13 sobre 2. Beleza? Só que aí eu acredito que o pessoal falou que só tinha essa alternativa aqui, né? Não tinha essa aqui de baixo, né? Então, eu não sei se ele perguntou o número inteiro, por isso que aqui realmente a resposta é 4. Belezinha? Próxima questão. Questão aí que usa, né, geometria espacial, cilindros. E a questão falava assim, mais ou menos, olha só, que ele tinha aí um tanque onde a parte de baixo ficava o petróleo, né, que o petróleo é mais pesado, e na parte de cima ficava a água. E ele falava que essa mistura, a altura total era 12 metros, e ele queria saber qual era a altura aí do petróleo, a altura que tinha a quantidade do petróleo. Beleza? Então, uma questão aí de certa forma tranquila também. Aqui no caso você iria fazer o que, pessoal? Olha só. O volume total, olha só, o volume total você concorda que é área da base vezes altura. Então, o meu volume total vai ser o que? Eu somar esses dois, ó, 42 com 30, ó. 72 metros cúbicos é igual a área da base vezes a altura. A altura vale quanto? 12. Então, eu sei que a área da base é 72 dividido por 12. Então, a área da minha base, 72 dividido por 12, vai dar quanto, pessoal? Vai dar 6. Aqui, ó, dá 6. Então, veja que nessa questão aqui, como ele quer essa altura aqui, ó, eu sei que esse cilindro aqui, essa altura, como se eu tivesse um cilindro aqui, ó, seria aqui, ó, essa altura que eu quero saber. O volume aqui dentro de petróleo é 42 metros cúbicos, beleza? E eu sei a área da base. A área da base, eu acabei de descobrir que é 6. Então, o volume é o quê? Ó? A área da base vezes a altura, beleza? Então, aqui, ó, o volume vai ser quanto? 42 é igual a área da base, 6 vezes a altura. Então, a altura é igual a quanto? 42 dividido por 6. Essa altura aí dá o quê? Dá 7. Então, a resposta dessa aqui é 7. 7 metros a altura aí do nível do petróleo. Beleza? Próxima questãozinha. Questão aí que um aluno também me mandou. De certa forma, acho que ele até copiou, né? Que ele mandou completa, até com as alternativas. Fosse bom se todo mundo, cada um copiasse uma, dá pra gente resolver todas. Beleza? Essa questão é questão manjada na prova de fuzileiros navais, onde ele quer saber o valor de x e y respectivamente, beleza? Então preste atenção, olha só, ele tem esse ângulo aqui, que ele é OPV com esse aqui. Então, ó, 3x mais 2y menos 10 é igual a 130, porque são iguais os ângulos ali. Então, ó, 3x mais 2y é igual a 140, passei o menos 10 para o outro lado, beleza? Eu tenho aqui o seguinte, se esse aqui vale 130, esse vale 130, então esse aqui, ó, x mais y menos 5, ele tem que valer quanto? Ele tem que valer 50. Por quê? Porque esses ângulos aqui, ó, esse ângulo que está de roxo com esse, eles são suplementares, ou seja, ele tem que somar 180 graus. Então aqui, ó, x mais y vale menos 5, passa para o outro lado, 55 graus. Veja que eu tenho duas equações com duas incógnitas. Então, vou fazer um sistema. Ó, 3x mais 2y é igual a 140. E eu tenho de baixo aqui, ó, x mais y é igual a 55. Vou usar aqui o método da soma. Qual é o método da soma? Eu vou multiplicar o de baixo por menos 2. Por quê? Olha só. Vamos lá, olha o que vai acontecer. Vou repetir o de cima, que eu não multipliquei ele por nada. O de baixo eu vou multiplicar todo por menos 2. Vai ficar assim, ó, menos 2x
menos 2y, que é igual a menos 110. Eu multipliquei aqui, ó, todo mundo por menos 2. Quando eu faço isso, eu não modifico a equação. Agora eu posso fazer o quê? Somar o de cima com o de baixo. 3x somado com menos 2x dá o quê? X positivo. 2y somado com menos 2y, ele vai dar o quê? Vai dar 0. 140 com menos 110 vai dar quanto? Vai dar 30 graus. Beleza? Então, eu sei que x mais y é igual a 55, né? Aqui, ó. Então, se x vale 30, o y vale quanto? O y vale 55 menos 30. Então, o valor de y, pessoal, vale quanto? 25. Então, a alternativa correta, a alternativa C. X vale 30 e y vale 25. Beleza? Questão aí, de certa forma, até esperada aí, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa aí é a mais completa, que trouxe aí até as alternativas. Vamos para a próxima questão, ó. Essa questão também não é que ela estava assim. Você tinha que interpretar, que falava o quíntuplo de um número somado com tanto dava tanto, e ele queria saber o valor de x. Beleza? Questão muito fácil também. Equaçãozinha do primeiro grau, eu jogo 27 para o outro lado, vai ficar como 99 menos 27. Faça aqui, ó, quanto que é 99 menos 27? 9 menos 7, 2, 9 menos 2, 7. Então, 5x é igual a 72, x é igual a 72 dividido por 5. Então, olha só, 72 dividido por 5, isso aqui vai dar quanto? Ó, 14 vezes 5 dá 70, sobra 2, 2 é menor que 5, põe a vírgula, vai dar o quê? 14,4, 5 vezes 4, 20, então esse aqui dá 14,4, tranquilo? Próxima questãozinha, expressão aí que usa número no expoente negativo, questão também bem tranquila, olha só, menos 1/3 ao quadrado. Como eu tenho parênteses aqui, isso aqui vai acontecer o quê? Ó, base negativa com expoente par fica positivo. Vai ficar 1 sobre 9, tá? Menos. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, expoente negativo. Quando eu tenho expoente negativo, ele está indicando que eu vou ter que inverter aí os valores. Então vai ficar o quê? Menos 3 sobre 1 elevado ao quadrado. Então aqui, ó, 1 sobre 9 menos... Menos 3 ao quadrado vai dar quanto? Base negativa vai ficar positiva porque o expoente é par. 9. Só 9, porque 9 sobre 1 vai dar o quê? 9. Beleza? Então, esse aqui vai ficar 1/9 menos 9. Então, aqui no caso, eu vou tirar o MC de 9 e 1, que dá 9. 9 dividido por 9 dá 81. 81 vezes 1 dá 81 menos 9. Opa, aqui 81 não, né? O professor tá comendo mosca. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora sim. 9 dividido por 1 dá 9, 9 vezes 9 dá 81. Então, 1 menos 81 vai dar o quê? Menos 80 sobre 9. Beleza? Então, essa questão aí vai dar o resultado de menos 80 sobre 9. Você vai observar que é uma questão aí bem tranquila também. Beleza? Para a próxima questão aí. Próxima questãozinha, questão também de dízimas periódicas, tranquilo? Dízima periódica, vamos lá, dízima periódica eu tenho que fazer o quê? 0,111, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 9, beleza? Mais 1 sobre 0,7777 dá o quê? 7 sobre 9. Então, esse aqui é 1 sobre 9 mais divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, deu 1/9 mais 9 sobre 7. MMC de 9 e 7 dá 63. 63 por 9 vai dar 7. 7 vezes 1 dá 7. 63 por 9 vai dar 7. 9 vezes 7 dá... Cadê, ó? 63 por 7 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, essa questão 81 mais 7 dá quanto? 88 sobre 63. Questão também tranquila. Próxima questãozinha. Questão 10. A questão 10 fala assim, ó. No primeiro mês... foi feito 1/3 de uma obra, e no segundo mês mais 1/3 do que faltava. Qual a fração da obra correspondente à parte ainda não construída? Pessoal, tem várias formas de fazer essa questão. Uma forma que é até mais fácil o entendimento é justamente usar essas barrinhas. Como assim? Olha só, eu vou dividir aqui em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Vou fechar aqui. Então, veja ó, que eu tenho 9 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Quando ele fala assim, ó, no primeiro mês foi feito 1/3 de uma obra. Pessoal, qual é 1/3 de 9? 1/3 de 9 vai dar o quê? Vai dar 3. Então veja que ele fez isso aqui, ó. Ó, aqui é um nono. Ó, 1/3. 1/3 de 9, ele fez 3 partes. Aí ele continua e fala assim, ó. No segundo mês, mais 1/3 do que faltava. Pessoal, faltava quanto? Ó, faltavam 6 pedaços. Então, preste atenção que 1/3 do que faltava é 1/3 de quantas partes? 1/3 de 6. Então, aqui, ó, é 2 partes. 6 vezes 3 dá 2. Então, ele veio aqui e fez mais 2 partes, ó. Uma, mais 2 partes, beleza? Qual a fração da obra correspondente à parte ainda não construída? Olha só, essa parte não está construída, nem essa, nem essa, nem essa. Então, olha só, 4 partes dentro do total de quantas partes? Dentro de 9. Então, a alternativa correta é 4/9. Beleza? Outra questão, também muito fácil. Qual é o MMC entre os números? Ele te dá os respectivos números. Pessoal, MMC eu já falei aqui no nosso curso, que MMC a gente fatora junto, beleza? Então aqui é só dividir. Olha só, eu tenho o número par por 2, vou repetir 85 porque ele é ímpar. 136 por 2 vai dar quanto isso aí? Vai dar 68. 172 vai dar quanto? 85. Eu tenho o número par por 2 de novo, 85. Aqui vai dar 34, aqui 85, por 2 de novo, 85, aqui 17 e aqui 85. Veja que não dá por 3, não dá por nada. O próximo número que vai dar aí é justamente quem? O 17. Opa, 17 não, dá por 5, né? Eu tenho 85, 85. Então aqui vai dar por 5, vai dar quanto? 17. Aqui também 17, aqui também 17. Né? Aqui vai repetir 17, porque o 17 não tem como. E por último, por 17, que vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Então, olha só, eu pegando esses números aqui, eu tenho que multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 17, ó. 40 vezes 17. 0 vezes 7, 0. 7 vezes 4, 28. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 1, 4. Então, isso aí vai dar quanto, pessoal? Olha, 680. Então, o mínimo múltiplo comum desses números é justamente 680. Beleza? Outra questãozinha, questão de função afim, função do primeiro grau, que me mandaram foi esse aí. Qual o valor de f de menos 1, sendo que f de menos 2 é igual a 10. Beleza? Então, aqui, se eu não me engano, ele falava ainda assim, ó, f de x é igual... eu acho que está faltando alguma coisa nessa questão. Vamos lá, eu estou no meio da gravação aqui, eu não vou parar, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá essa questão aí, olha só. Essa questão aí, ela tá justamente assim, quer ver, ó? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Essa questão é a questão de função do primeiro grau, né? Que ele fala justamente, opa, achei. Que ele fala assim, ó, f de x, ó, f de x é igual a x menos 4. Agora sim, a gente tem uma função. Sem a função, é quase impossível. Aqui, pessoal, é só a gente fazer a substituição. Então, preste atenção. Aqui, ó, ele quer, ó, ele já me forneceu f de menos 2. Então, olha só, f de menos 2, ou seja, vou botar o menos 2 no x, é igual a vezes menos 2, menos 4. Então, f de menos 2 é igual a menos 2a menos 4. Só que o f de menos 2 é igual a 10. Então, aqui, ó, 10 é igual a menos 2a menos 4. Vou mudar essa galera de lado. Esse menos 2a eu passo para o outro lado, vai ficar 2a, que é igual a quanto? Que é igual a menos 4 menos 10. Beleza? Então, o valor de 2a é igual a menos 14. Beleza? Isso aqui vai dar menos 14. Então, o valor de a vale quanto, pessoal? O valor de a, no caso aí, vai valer menos 7, né? Porque é menos 14 sobre 2, então o a vale menos 7. Então aqui, ó, como ele quer o valor de f de menos 1, então a minha equação é assim, o valor de a é o que? Menos 7x menos 4. Então, f de menos 1 que ele quer vai ser como? Vai ser menos 7 vezes menos 1 menos 4.
Então, f de menos 1 é quanto? Menos 7 com menos 1 dá 7 positivo, 7 menos 4. Então, o valor de f de menos 1 vai dar o quê? 3. Então, a alternativa aí correta é que tem o 3. Beleza? Essa questão também, ela não é do jeito que está aí. É porque aqui é uma interpretação em cima do que falaram. Falaram que era assim, era uma questão onde ele tinha uma caixa com 2 metros cúbicos e tinha uma caixa menor com as dimensões 30, 30 e 40 e queria saber quantas viagens tinha que fazer com essa caixa menor para encher a caixa maior. Era mais ou menos nesse sentido. Então aqui, ó, eu vou achar o volume dessa caixa menor. O volume vai ser o quê? Vai ser justamente 30 vezes 30 vezes 40. Então o volume dessa menor é quanto? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. Só que aqui, ó, é centímetros ao cubo. Beleza? Então, esses 2 metros ao cubo aqui, eu vou transformar em centímetros ao cubo para ficar igual. Então, usando o cagada merda com mel, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetros, centímetros e milímetros, eu faço essa conversão. Veja que eu estou aqui, ó. Estou aqui 2 metros cúbicos e quero chegar aqui, ó. Todo mundo aqui está ao cubo, beleza? Quando está ao cubo, isso quer dizer o seguinte, quando eu ando uma casa, eu vou acrescentar 3, né, casas decimais, no caso vai ficar 2.000. Andei mais uma casa, eu pego o anterior que era 2.000 e vou acrescentar mais 3 zeros, 1, 2, 3. Então, esses 2 metros cúbicos equivale ao que, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3, o que? Centímetros cúbicos. Então, é 2 milhões de centímetros cúbicos. Então, preste atenção, se eu pegar esses 2 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e dividir pelo volume do menor, que é 36 mil, veja que em cima está centímetros cúbicos e embaixo está centímetros cúbicos. Eu vou achar justamente aí o quantitativo, quantas vezes cabe dentro desse aí, o menor. Centímetro cúbico eu corto com isso aqui, vou cortar 1, 2, 3 com 1, 2, 3, ficou assim, ó, 2.000 dividido por 36. Quanto que dá 2.000 dividido por 36? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. O 36 vezes 5 dá 180. Sobra quanto? Sobra 20, baixo zero. 36 vezes 5 vai dar quanto? 180. Vai dar 20. Põe a vírgula. Veja que vai ficar assim. Então, isso aqui, pessoal, eu não sei como é que estava lá, mas disseram para mim que isso aqui dá o quê? 55,5. Mas o número mais aproximado que tínhamos lá era quanto? Era justamente o 56, se eu não me engano. Mas se tivesse 55,6 estaria correto. Mas como é viagem, ele vai ter que dar o quê? 56 viagens. Porque se der 55, ele não completa, porque é 55,5. Então o número mínimo de viagem que ele tem que fazer são 56. Beleza? E essa questão aí é o da inequação, que me passaram dessa forma aí. E ele quer saber o valor de x para satisfazer essa inequação. Veja que é uma inequação quociente. Então, veja que eu tenho um problema aqui. Aqui no denominador, esse meu denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, veja que x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, o valor de x, para que não der zero, tem que ser diferente de menos 1. X não pode ser menos 1. Beleza? Então, preste atenção que ele quer que seja o quê? Ó, x maior ou igual a zero. Então, aqui no caso, olha só, o meu denominador, x mais 1, ele tem que ser só maior do que zero, beleza? Porque ele não pode ser igual, por quê? Porque eu não posso ter igual no denominador. Então, aqui no caso, ó, x é maior do que menos 1. Acabou a questão. Porque, olha só, se o x for maior do que menos 1, preste atenção no seguinte, vamos entender o que a gente está fazendo, ó. Menos 1, 0, 1. Pessoal, o número que está para cá, ele é menor do que menos 1. O número que é maior do que menos 1 é justamente o que estão para cá, ó. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, menos meio, que é o quê? Menos 0,5. Veja que satisfaz, olha só, 3 dividido por menos 0,5 mais 1. Preste atenção aqui, 3 menos 0,5 mais 1 dá o quê? 0,5. Veja que em cima e embaixo dá positivo. Então, se isso aqui dá positivo, eu já sei que isso aqui vai ser o quê? Maior do que zero. Beleza? Então, que realmente satisfaz a nossa equação é o x ser maior do que menos 1. Beleza? Então, a alternativa correta é justamente essa.
Essa questãozinha aqui, ó, olha a importância de fazer questões anteriores. Eu vi muita gente falando, oh, essa prova não tem nada a ver com as provas anteriores. Pessoal, você não quer a mesma questão, mas a essência, várias questões aqui, claro que ele mudou um pouco mesmo, mas nada melhor do que você fazer as questões da sua banca. Essa questão é uma cópia, se eu não me engano, da prova de 2016 ou 2017. Só que a única coisa que ele modificou é porque ele queria em metros quadrados. Lá no ano anterior, lá, que caiu isso aí, ele queria em centímetros. Então veja, que eu nem sei se estava em centímetros assim, mas falaram que era uma cópia, beleza? E eu quero a área dessa figura. Pessoal, olha só, se eu traçar isso aqui, aqui eu formei um retângulo, beleza? Esse retângulo, a área é o que? 20 vezes a altura, 20 vezes 30, que dá quanto? 600 centímetros quadrados. Veja que aqui, ó, se eu completar isso aqui, é um retângulo de quê, ó? Aqui não tem 5? Era um retângulo de 25 centímetros por 20 centímetros. Então, esse retângulo vai ser o quê, ó? 20 vezes 25, tranquilo? 20 vezes 25, pessoal, dá quanto? Dá 500 centímetros quadrados. Porém, eu tenho que tirar essa área aqui, ó, porque isso aqui não entra, eu só completei. Então, vai ser o quê, ó? 500 menos 25 metros quadrados, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 475 centímetros ao quadrado. Então, agora sim, eu vou somar 600 com 475. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1075 centímetros quadrados. Só que a questão queria que você transformasse em metros quadrados. Então, eu venho aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Só que é tudo ao quadrado, estou falando de áreas, beleza? Então, estou aqui, ó, 1075 centímetros quadrados. Quando eu ando uma casa, como o expoente é 2, é a mesma coisa de eu andar duas de uma vez. Então, aqui vai ficar o quê? 10,75, ó, eu andei duas. Quando eu ando mais a casa, ele vai andar duas de novo. Então, vai dar 0,1075. Então, isso aí em metros quadrados equivale ao quê? 0,1075 metros quadrados. Essa é a alternativa correta. Essa questão 16 aí, uma questão que falava mais ou menos assim, que ele falava que 100 gramas de lentilha era o equivalente a 20, ele tinha 26 gramas de proteína. 100 gramas de soja, ele tinha 35 de proteína. Para manter uma dieta de 70 gramas de proteína comendo 70 gramas de soja, quanto de lentilha ele deve consumir? Veja que eu tenho que consumir 70 gramas de proteínas diária. Só que o que acontece? Ele falou que ele comeu no dia 70 gramas de soja. Então, prega o seguinte, ó, 100 gramas de soja equivale a 35 gramas de proteína. Então, se eu comer 70 gramas de soja, isso aqui vai dar quantas gramas de proteína, beleza? Então, isso aqui vai dar quanto? Vou chamar de X, beleza? Então, preste atenção que no caso aqui, ó, como ele comeu 70 gramas de soja, eu vou cortar 0 com 0 e vai ficar assim, ó, 10 vezes x dá 10x, que é igual a 35 vezes 7. Então, x é igual a 35 vezes 7 dividido por 10, beleza? 35 vezes 7, pessoal, vai dar quanto? Ó? 7 vezes 5, 35, vai ao 3. 7 vezes 3, 21. Com 3 dá 24. Então, veja que isso aí equivale a 24,5 gramas de proteína. Então, como ele tem que ter 70 gramas de proteína, ó, eu tenho que ter 70 gramas de proteína. Eu já tenho 24,5 gramas de proteína que veio da soja, beleza? Eu tenho que somar com uma aqui que eu não sei, mas isso aqui tem que dar 70 gramas de proteína. Então, se eu pegar o 70 e subtrair o 24,5, eu vou descobrir quantas gramas eu tenho que ter lá no de lentilha, beleza? Então, dá 0, aqui 7 vai ficar 6, aqui vai ficar 9, vai ficar 10. 10 menos 5, 5, 9 menos 4, 5, 6 menos 2 dá 45,50. Então, é o seguinte, olha só. Lado da lentilha, eu tenho que adquirir 45,5 gramas de proteína da lentilha. Só que a lentilha é assim, ó. 100 gramas de lentilha equivale a 26 gramas de proteína.
Como eu tenho que obter 45,5 gramas de proteína, qual a quantidade que eu tenho que ter de lentilha para ter isso aí? Vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 26y é igual 100 vezes 45,5 dá o quê? 4.550. Então, o quantitativo que eu chamei de y é 4.550 dividido por 26. Vamos ver se isso dá exato, ó. 4.550 dividido por 26. 26 vezes 1 dá 26. 15 menos 6 dá 9, dá 19. Baixo 5. Beleza? Aqui, ó, 26. Qual o número que eu multiplico por 26 para dar próximo a 195? Vamos tentar o 7. 7 vezes 6, 42, vai o 4. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. Então, aqui dá 7. Aqui dá 182. 5 menos 2, 3. 9 menos 8 dá 1. Baixa aqui o 0. Então, 26 vezes 5 dá 130. Então, veja que essa divisão vai dar 175 gramas de lentilha. Beleza? Então, nessa alternativa, o total de lentilha que ele tem que comer para completar essa dieta dele de 70 gramas de soja é 175 gramas de lentilha. Beleza? Questão 17. Questão 17 aqui no meu papel, na sua prova, eu não sei qual é a sequência. Mas essa questão aí, pessoal, é uma questão que você pode fazer de várias maneiras. Beleza? Vamos só completar aqui, olha só. 2 elevado a n mais 4 menos... Aqui é 1, não é? Então vai ficar o quê? 2 elevado a n mais 1 dividido por... Veja que aqui é 1. Então aqui é 2 elevado a n mais 4. Eu somei 1 com 3. Veja que esse é igual a esse. Então eu posso desmembrar isso aqui, ó. 2 elevado a n mais 4 dividido por 2 elevado a n mais 4 menos, né? 2 elevado a n mais 1 dividido por 2 elevado a n mais 4. Veja o que eu fiz. Eu só desmembrei o denominador, mas é o mesmo denominador. Eu falar isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Só que aqui facilitou para mim, ó. Porque esse de cima é igual ao de baixo. Então isso aqui é quanto? Isso é 1 menos. Agora sim, ó, mesma base na divisão. Eu faço o quê? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Beleza? Então isso aqui vai ficar como? 1 menos 2. Aí tá aqui, ó, n mais 1 menos... Né? Cadê? Eu tenho aqui, tá faltando é o 2n aqui, ó. Aqui é 2n mais 1, ó. 2n mais 1. Então aqui, ó, é 2n mais 1 menos n menos 4. Agora sim. Então é 1 menos 2. 2n menos n dá n. 1 positivo menos 4 dá menos 3. Então, ó, a alternativa correta é a que tem 1 menos 2 elevado a n menos 3. Beleza? Questão 18, né, no caso aqui, ele pergunta em qual posição fica essa multiplicação de x vezes y. Pessoal, olha só, quando você está entre 0 e 1, veja o que acontece aqui, olha só. Vamos chamar que o y é 0,6 e o x aqui é, sei lá, 0,2, tá? Eu quero a multiplicação. Vamos multiplicar 0,2 vezes 0,6, olha o que vai acontecer. 0,2 é 2 sobre 10, 0,6 é 6 sobre 10. 6 vezes 2 dá quanto? 12 sobre 100. Que dá o quanto isso aqui, ó? Vai dar 0,12. Olha só o que vai acontecer. 0,12 é aqui, ó. 0,12. Toda vez que eu vou multiplicar qualquer número que está entre 0 e 1, o produto dele vai ser sempre menor do que o menor número, que no caso aqui é o x. Então veja, ó, que 0,6, eu posso pegar aqui, ó, 0,9. Beleza? E multiplicar, se eu chamar com 0,3, que vai dar menor do que o menor no caso que é x. Então a resposta correta é o que? Essa multiplicação é entre x, entre 0 e x. Beleza? Questão aí conceitual, também de certa forma era só jogar valores que você conseguiria interpretar. Tranquilo? Essa questão, na minha opinião, é a mais fácil da prova. Que ele fala assim, ó, eu não sei o comando, mas falava que uma pessoa quer comprar um livro com notas de 5 e de 10 reais. O livro custa 50 reais e ele usou o total de 6 notas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que isso aqui tem que somar, ó, 50 reais. Quantas notas de 5 e de 10 ele usou, respectivamente? Pessoal, para ele conseguir com 6 notas, olha o que tem que acontecer. Ele vai ter que usar 2 notas de 5 reais e no caso aqui, ó, 4 notas de 10 reais. Porque ele usou 6 notas. Porque se você tentar qualquer outra forma, você não consegue o quantitativo de 6 notas. Quer ver, ó, exemplo? Vou usar 3 notas de 5.
Se eu uso 3 notas de 5, o que vai acontecer? Eu tenho 15 reais. Eu preciso aqui, ó, para chegar no de 35. 35 é múltiplo de quê? De 7. Então, veja aqui, ó, mesmo se eu botar aqui 7, 7 e 7, não dá 35, dá 21. Então, a única forma é justamente essa, ó. 2 notas de 5 reais, olha só. 2 notas de 5 reais e 4 notas de 10 reais. Porque quando eu somo, aí sim dá 50 reais. Então, a alternativa correta é o que tem 2 e 4. Beleza? Essa questão, pessoal, é uma questão que o pessoal não conseguiu lembrar aí das porcentagens do teor alcoólico que tinha. Só lembrou do 44% ali. Mas pelo que me passaram, eu consegui deduzir a resposta em cima do que passaram. A questão falava mais ou menos assim, ó. Eu tinha 3 drinks, o A, o B e o C. Esse primeiro drink ele tinha 50 ml, o B 25 ml e o C 25 ml. Então preste atenção que ele queria, de certa forma, ele ia misturar esses 3 drinks, tá? Se eu somar ali, ó, 50 mais 25 mais 25, eu vou ter um total de quanto? Ó, de 100 ml. Falaram para mim que a porcentagem ele quer o teor do alcoólico final. Mas ó, preste atenção, o teor alcoólico, eles falaram, não lembro da porcentagem, quando ele pegava o teor alcoólico, como esse teor do alcoólico? Ó, 44%, exemplo, de 50 ml, eu tenho o quê? Ó, 22 ml de álcool. Eles falavam aqui, ó, aí aqui, ó, ia pegar o quantitativo em cima de 25 e o que ia acontecer? A soma de álcool desses 3 dava 32 ml, beleza? Então preste atenção, 32 ml de 100 ml dá 32%. Porém, essa resposta até tinha em várias, nas alternativas. Porém, ele fala que acrescentava no drink 100 ml de água. Então, preste atenção, que o meu comparativo agora não é mais 100 ml a minha mistura. Como ele somou com 100 ml de água, então eu tenho 32 ml de álcool, porque ele não acrescentou álcool, só acrescentou álcool, mas no total de 200. Então, preste atenção que 32 ml dentro do total de 200, ó, se 200 equivale a 100%, então 32 equivale a x. Preste atenção, os 2 0 cortam 2 0, 2x é igual a 32, x é igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16%. Então, veja que quando ele acrescentou isso aí, no total da bebida de 200 ml, ele tem 16%, que é o teor alcoólico. Lembrando que é uma questão que não passou os dados completos, mas chegamos à dedução do que o pessoal passou, beleza? E a última aí, que de certa forma, para mim é a questão mais obscura, é essa questão porque eu acho que do jeito que está aí, está incompleta. Mas do jeito que está aí, eu também nem acharia a resposta. Porque ele fala assim, ó, um fuzileiro naval está em uma missão de tiros e ele fez respectivamente o manuseio para carregar e efetuar os disparos, sendo que ele atira 2 vezes no tempo de 1,5 segundos. Então é assim, ó, ele dá 2 tiros em 1,5 segundos, beleza? Aí ele fala assim, e que cada pausa para carregar, ele demora 4 e 5 segundos, respectivamente. Para mim, aqui que está a grande dúvida, porque a questão para mim está incompleta. Porque ele continua e fala assim, ó, em quanto tempo, em minutos, no mínimo, ele precisaria para efetuar 12 disparos. Preste atenção, ó. Mais 2 tiros aqui, mais 2 tiros, mais 2 tiros, mais 2 tiros, mais 2 tiros. Veja que se eu somar 2 com 2, com 2, com 2, com 2, com 2, eu tenho 12 tiros. Veja que eu tenho esse tempo aqui, ó. Só para dar os tiros. Só que do jeito que o pessoal passou, igual eu tô falando para vocês, é que o interstício de tempo entre esses tiros, o que ia acontecer? Ele gastaria aqui, ó, 4 segundos, só que no outro aqui ele gastaria 5 segundos. Aí depois aqui ele ia gastar 4 segundos, e nesse outro aqui, ó, 5 segundos, e depois 4 segundos. É isso que eu tô entendendo. Então se eu somar aqui, ó, 1,5 6 vezes, né, ó, isso aqui vai dar quanto? 9 segundos, beleza? E se eu somar aqui, ó, 4 com 5 dá 9, 4 com 5 dá 9, 18, 18 mais 4 dá quanto? 22 segundos. Veja que isso aqui daria o quê, ó? 31 segundos.
Como a questão quer em minutos, 31 segundos vai dar 0,50 alguma coisa. Então, se a questão falasse assim, ó, aproximadamente, a resposta seria a alternativa E, beleza? Mas, quando ele falou no mínimo, por isso que eu falei que é uma questão obscura, no mínimo, ele em 30 segundos, ele não conseguiria. Ele conseguiria o quê? Em 31 segundos. E 31 segundos, se ele fizesse no mínimo 0,5 minutos, que equivale a 30 segundos, ele não conseguiria. Por isso que eu falo para vocês que essa questão, de certa forma, eu vou ter que esperar sair aí a prova para que possamos ver o que está faltando. Que é uma questão também que, do jeito que passou aqui, eu não sei se ele já começa dando tiro ou se ele faz o manuseio antes de dar o tiro. Por isso que eu estou falando para vocês que aqui devia ser um texto maior e está o que? Realmente obscura essa questão. Beleza? Então, de certa forma, do jeito que está aí, para mim nenhuma das alternativas seria correta, porque no mínimo 0,5 minutos não daria tempo. No mínimo isso seria o quê? 0,6, porque 31 segundos é mais do que 0,5. Mas enfim, eu acho que essa questão está faltando dados aí, beleza? Mas enfim, dá para ter um norte, dá para ter uma noção que nessa prova de fuzileiros navais a gente tem aí 21 questões, faltam 4 de certa forma. Falaram que são mais 2 de funções, mas não conseguiram deduzir. E outras questões que não estão aqui, beleza? Realmente tentamos nós aqui do MetoCast, junto com o canal Compartilhando Experiência, ajudar e tirar um pouco dessa ansiedade. Mas saberemos mesmo só quando sair o gabarito, para você conferir. E quando for disponibilizado a prova, para que aí sim possamos realmente resolver em cima dos dados da prova, sem faltar nada, beleza? Então, forte abraço, aguarda, vai dar certo. Para você que ficou desanimado, de certa forma viu que foi muito ruim, aproveita aí o Checkmate Fuzileiros Navais do Método QR, que eu tenho certeza que é o melhor preparatório aí para fuzileiros navais. Belezinha? Valeu, pessoal, e até a próxima.